Alguns cientistas foram longe demais, e os resultados foram catastróficos. Estes experimentos deram tão errado que mudaram regras da ciência. Obrigado por assistir. No começo do século XX, a radiação era vista como algo quase mágico. Cientistas acreditavam que ela podia curar doenças, dar energia ao corpo e até rejuvenescer as pessoas. Ela era colocada em relógios, cremes, pastas de dente e até em remédios. Naquela época, não existiam alertas, nem símbolos de perigo. Pesquisadores manuseavam materiais radioativos com as próprias mãos, sem luvas, sem proteção e sem medo. O problema é que ninguém sabia o que a radiação realmente fazia dentro do corpo humano. Seus efeitos não eram imediatos, nem visíveis no início. Com o tempo, começaram a surgir sintomas estranhos. Queimaduras que não cicatrizavam, queda de cabelo, fraqueza extrema e doenças graves. A radiação estava danificando células, tecidos e até o DNA, algo invisível, silencioso e cumulativo, que se acumulava dia após dia no organismo. O erro foi acreditar que algo novo e poderoso era automaticamente seguro. A empolgação com a descoberta falou mais alto do que a cautela científica. Esses acidentes forçaram a ciência a mudar completamente. Foram criadas normas rígidas de segurança, limites de exposição e equipamentos de proteção usados até hoje em hospitais, laboratórios e usinas. Esse erro custou vidas, mas também ensinou uma lição fundamental. Na ciência, entender vem antes de confiar. Acidente radiológico de Goiânia. Em 1987, no Brasil, um aparelho de radioterapia abandonado foi desmontado por catadores. Dentro havia césio-137, altamente radioativo. O pó emitia um brilho azul bonito, e foi mostrado para amigos e familiares. Sem saber do perigo, várias pessoas tocaram e espalharam o material. Resultado: contaminação em massa, dezenas de casas demolidas, 4 mortes diretas e centenas de contaminados. O caso virou referência mundial em segurança radiológica fora de usinas. Experimento manual crítico. O físico Louis Slotin conduzia testes críticos com plutônio usando apenas uma chave de fenda. Ele mantinha 2 placas separadas manualmente para evitar reação em cadeia. Em 1946, a chave escorregou. As placas fecharam, ocorreu um pulso crítico de radiação. Testemunhas viram um flash azul. Slotin afastou a peça com a mão para salvar os colegas, mas recebeu dose letal. Morreu 9 dias depois. Após isso, experimentos críticos passaram a ser feitos só com controle remoto. Testes nucleares atmosféricos. Nos primeiros testes nucleares, explosões eram feitas na atmosfera. Militares e técnicos observavam a distâncias que hoje seriam consideradas inseguras. Em vários testes, nuvens radioativas viajaram centenas de quilômetros. Comunidades foram expostas sem aviso adequado. Esses erros levaram aos tratados internacionais que proibiram testes nucleares atmosféricos. O acidente de Harry Daghlian. Antes do acidente de Slotin, outro físico já tinha sofrido um erro crítico com o mesmo núcleo de plutônio. Em 1945, Harry Daghlian fazia testes sozinho, empilhando blocos refletivos ao redor do material nuclear. Um bloco caiu no lugar errado, o sistema entrou em criticidade. Ele removeu rapidamente, mas já era tarde. Recebeu dose massiva de radiação. Morreu 25 dias depois. Esse foi o primeiro alerta sério de que o método manual era perigoso, mas mesmo assim os testes continuaram. Até o segundo acidente fatal. O reator SL-1 explosão nuclear experimental. Em 1961, no ZEUA, um pequeno reator experimental chamado SL-1 sofreu um dos piores acidentes de reator de teste. Durante manutenção, uma barra de controle foi retirada demais, segundos bastaram. O reator entrou em supercriticidade instantânea. Houve explosão de vapor e liberação intensa de radiação. 3 operadores morreram na hora. O caso mudou regras de projeto e operação de reatores experimentais. Hoje, sistemas têm múltiplas redundâncias exatamente por causa desse erro. Um teste planejado, que saiu maior do que a ciência previa.
Em 1954, os Estados Unidos realizaram um teste nuclear chamado Castle Bravo, no atol de Bikini, no Pacífico. Era para ser uma explosão controlada, mas o cálculo estava errado. Os cientistas subestimaram o combustível nuclear usado no dispositivo. Resultado, a explosão foi mais de 2 vezes maior que o previsto. A nuvem radioativa se espalhou muito além da área de segurança. Ilhas habitadas foram contaminadas. Pescadores japoneses em um barco próximo receberam forte exposição à radiação. O acidente mostrou que os modelos de previsão ainda eram falhos, e mudou os protocolos de testes nucleares. Foi um dos casos que pressionaram o mundo a limitar testes atmosféricos. Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, aconteceu o pior acidente nuclear da história, Chernobyl. Durante um teste de segurança, operadores desligaram sistemas de proteção do reator número 4. O projeto do reator já tinha falhas conhecidas, e, sob aquelas condições, ele se tornou extremamente instável. Em poucos segundos, a potência disparou de forma descontrolada. A água de resfriamento virou vapor instantaneamente, e a pressão causou uma explosão. Logo depois, o grafite do núcleo pegou fogo, liberando enormes quantidades de material radioativo na atmosfera. Diferente de uma bomba nuclear, não foi uma explosão atômica, mas os efeitos foram devastadores. Cidades inteiras foram evacuadas, milhares de pessoas foram expostas, e a região permanece contaminada até hoje. Chernobyl se tornou um marco mundial sobre os riscos de falhas técnicas somadas a decisões humanas erradas. E existe algo que surpreende muita gente. Afinal, como as plantas conseguem crescer em Chernobyl com tanta radiação? A resposta é que a radiação realmente causa danos, mutações, crescimento irregular e morte de parte da vegetação, especialmente nos primeiros anos após o acidente. Mas a natureza tem um fator poderoso: o tempo e a adaptação. Muitas áreas hoje têm níveis de radiação bem menores do que em 1986. Sem presença humana, sem agricultura e sem cidades funcionando, a floresta tomou conta novamente. Algumas plantas sofrem mutações, mas muitas sobrevivem e se reproduzem. O resultado é uma das zonas mais estudadas do mundo sobre como a vida reage a ambientes extremos. Ou seja, perigoso para humanos, mas, para a natureza, virou um experimento involuntário de recuperação. Se inscreva, deixe o like, comente e compartilhe para mais.